eles são rio-grandenses, né? Aí vieram aqui para o Cariri, no começo do século, ou antes um pouquinho. Ainda nasceu gente aqui, mamãe, tia Firmino, não tinha nada. Eles não tinham morar, tinham umas coisinhas, meu avô. Mas tinha muita vontade de comprar um terrenozinho, né? Aí ele soube que no município de Acopiara, no sítio Monte Belo, tinha um terreno. A primeira vinda de Pedro Queiroz para Juazeiro, ele veio ainda no século de 1800, antes de 1900, no outro século. Ele casou e veio, mas a sogra, a esposa e uma cunhada, não tinha filho ainda. A cunhada era solteira, já ficou casada em Juazeiro e ele voltou, mas a esposa e a sogra de volta para o Rio Grande do Norte. Quando foi no ano de 4, eles vieram do Rio Grande do Norte para a região do Cariri, e do Cariri, da região do município de Juazeiro. Em 1905, eles vieram para Várzea Alegre, daí onde moraram 20 anos. A vinda de Pedro Zé de Queiroz vir para cá foi que ele perdeu a herança de terra lá. Aí ele não teve a terra, né? Aí ele veio para Juazeiro e ficou trabalhando. Um povo muito trabalhador, mas pobre, as terras lá eram muito caras, muito difíceis de adquirir. Quando começou o desenvolvimento da cidade aqui, porque o trem chegou em 1908, a estação foi inaugurada em 1807, 1908. Se chamava a RVC, que era a Rede Viação Cearense, né? Que era o trem que viajava para Fortaleza, né? Aí começou a exploração do algodão. Acopiara era uma região de terras boas, toda de mata, pouco explorada, e as terras eram muito baratas. Aí eles vieram de Várzea Alegre para olhar um terreno, primeiramente naquela região lá do Escuro, Maracajá, eles vieram olhar por lá, mas não se agradaram. Nessa época, o prefeito de Acopiara era o senhor Celso Castro. Aí eles procuraram o prefeito. Nesse tempo, quem queria saber onde é que tinha um terreno para vender, procurava o prefeito da cidade. Aí ele procurou o prefeito Celso Castro e ele disse que isso é um terreno no Monte Belo. Lá pode ir, que esse terreno lá. Eles vieram para cá, vieram a pé, passaram ali, e aí encostaram ali nas casas, até que um homem disse assim, aqueles homens baixos, miúdos, que passaram ali com a máquina nas costas, será os homens vieram comprar o terreno. Sabe? Veio um homem grande aqui, nunca comprou o terreno, mas uns homenzinhos desses. Por favor, onde fica o sítio Monte Belo? Pode seguir na estrada por meia légua e chegará lá. Desculpa pela curiosidade, mas o que vão fazer lá? Vamos ver se é um bom terreno para comprar. Obrigado e fique com Deus. Esse aí é o dono do terreno, mora em Quixadá, era da família. Aí deram o endereço, lá foram. Ele deu a proposta, o homem aceitou e trataram de vir para começar a desenrolar, tirar os travessão, fazer essas coisas. 1.200 braços de largura do terreno, da lagoinha aqui o jogador. O terreno foi 14 contos de réis. Não era nem cruzeiro, não, cruzeiro foi agora, depois de 40, né? Mas ele já trazia 7 contos de réis num bornó. Aí ele deixou em Acopiara, pediu o réis para guardar. Quando o proprietário chegou, ele falou, bom, nós compramos e pagamos, agora nós queremos a propriedade toda desenrolada. Eu não quero nada com aí, todos os travessão tirados, documento legalizado. E assim foi fazer. Por isso que demorou quase 2 meses para desenrolar todo esse processo. E não houve paralisação, porque já tinha pessoas, invasou, já tinha pessoas que tinham roça aqui dentro. Aqui vivia abandonado e terreno já até os outros reentrando, aquele lado do Zé Bernardo. Aí então, quando eles terminaram de desenrolar, legalizar o documento, aí voltaram para Várzea Alegre, estavam colhendo a safra de algodão lá, aí vieram fazer uma broca. 60 tarefas de roça, aí vieram para plantar. Quando chegaram aqui, lá em Várzea Alegre, para lá, o inverno sempre começava em dezembro, já o povo plantava. Aí quando chegou aqui, passou o mês de dezembro sem chuva, entrou janeiro, e o velho, que não presta não chove. Aí
Em janeiro, já até que foi o inverno, eles plantaram a roça, tiraram o rolo de milho, tiraram muito milho. Para fazer a broca veio meu avô, João Eugênio, que era genro, Guilherme Queiroz, Antônio Queiroz, Firmino Queiroz e Joaquim Queiroz. Eles vieram fazer essa broca. Certo. No mês de agosto para setembro. 60 tarefas de broca. Certo. Ela pegava ali de trás de onde é o colégio ali, até sair perto da casa de Quintim, do Arudo ali. A broca era ali, sabe? É. Aí quando eles terminaram de brocar, no mês de agosto, aí voltaram para Vazia Alegre, para organizar o resto das coisas. Aí vieram trazendo um arroz em costa de animal. Trouxeram 60 costas de arroz em animal. As coisas de casa veio em costa de burro, por aqui, saí por ali, assim. Lá por Foi cima. lá por cima, foi o caminho aqui, ter passado no Código Juazeiro. Saí Maripa, Era aquela região acolá. Maria Santo Antônio para aquele lado. Era. Saiu 17 pessoas de Vazia Alegre. Era Pedro Queiroz, a Joana Batista, que era a esposa, aí os filhos, a Francisca, que essa não casou, Guilherme, com a sua esposa e 2 filhos pequenos, já tinha, Antônio Queiroz com a esposa e um filho, José. Esse José não é o Zé Queiroz, é Hilário de Queiroz, é um rapazinho que morreu com 15 para 16 anos de idade. Ele morreu aqui já. Aí vovô e minha avó, né, João Eugênio e Eduardo, e a tia Maria, que era a filha mais velha. Aí tinha o Guilherme, a esposa Francisca, porque muita gente não sabe o nome da finada, chamava Chico. Francisca Maria de Jesus, o nome dela, não tinha sobrenome de pai nem de mãe, né? Porque pelo nome dela, ela tivesse pegado o nome dela, era Francisca Maria Gomes de Almeida, que eles são Gomes de Almeida, lá de Lavra da Mangabeira. Aí os filhos, Antonina e Luiz. Aí vovô tinha a tia Maria, aí Antônio Queiroz tinha o José, esse que faleceu, e os de dentro de casa, Pedro Queiroz, Joaninha, aí tinha a Francisca, tinha Joaquim, tinha Firmino, Joaquim, Luzia e Anália. Certo. Era isso, dentro de casa. Chegou 17 pessoas. Já tinha alguma casa, alguma coisa? Ah, tinha ali, ó, onde é a casa, onde é o colégio hoje, que era a casa do Pedro Queiroz, ali era a casa do Vizinho. vizinho, que tinha um pedaço de tijolo e outro de talha. Aí eles foram morar lá, aí começaram, o João fez pra colar e o Guilherme. Já era casa da fazenda mesmo, já era casa da fazenda. Era da fazenda. Não tinha nenhuma benfeitoria na propriedade. Nada, não tinha nada. Tinha a casa de tijolo, tinha uma casa de tijolo ali onde é o colégio, que ainda hoje tem um local nas paredes. Tinha uma casinha onde é aquela sua ali, tinha uma casinha de taipa. Você sabe o que é a casa de taipa, de forquilha e barro, né? Tinha outra casinha do outro lado, ali perto onde é a casa do Gentil, do Bastião, por ali. Tinha uma casinha. E ali perto de onde é a casa do bombeamento da água, ali do motor ali, aqueles pés de cajarana que tinha ali. Tinha outra casinha de taipa ali. Aí João tirou 150 das lavouras na largura no comprimento da terra, por um conto 500, o Guilherme com outro conto 500, papai com 100 com um conto de réis, Tifirino com outros 100 braços por um conto de réis, e o Antônio Queiroz com outros 100 braços por um conto de réis. E o velho ficou pra cá, quando eles... E até lá a casa da Suzanira, não era do terreno que o velho Queiroz comprou. Aquele açude do povo do Serreiro. Que era uma lega por uma lega. Era isso. Minha avó disse, bom, Antônio vai morar ali. Que tinha Antônio ali nos Bastião. E quiser mais outra casinha ali. Perto da onde você tem a sua. E a Eduarda, que é filha, ela fica aqui mais nós. Nesse quarto. Aí tiraram, Cascal tirou a sua. Aí depois veio um estropeiro, umas cargas de legumes. Meu sogro mesmo disse que trouxe um cavalo. Quando foi no outro ano, em 1926, que foi a história de uma revolta, carregaram o cavalo dele. Ficava
o arma atravessado na lua da cela, e quando chegou, disse, cadê os animais? Aí, disse, tem animal aqui, tem 3 cavalos aqui. E vamos embora na história. Por aqui na garupa, o filho era o rapazinho, bota aqui na garupa e vamos embora. Aí o pai disse, não deu mais tempo não, não mais não deu não, esse ano correndo, chega lá, pegaram os cavalos, foram embora. Aí ficou de pés. E agora, como é que ele vai na copiar? Já tinham chegado aqui sem dinheiro, sem nada, tinham comprado a propriedade, né? Aí ficaram de pé até 1 ano. Aí ainda foram fazer feira de pé na copiara. Trazer coisa na cabeça. O Guilherme mesmo, ele ia a pé. Sabe o que ele fazia? Ele botava 15 quilos, fazia uma mucuda e botava na cabeça dele, 15 quilos. E ele ia várias vezes, um trabalhador. E era no domingo mais, assim, dizia. De 15 em 15 dias era pouquinho, naquele tempo era um quilinho de açúcar. Bolacha ninguém falava, o café. Às vezes, quando a coisa era mais, arrumava um animal, um burro, uma coisa ali com milho, uma tivesse para trazer sabão, outras coisas, né? Querosene, que o querosene nessa época era em lata, de 18 litros, né? Aí vinha numas grades de pau, às vezes se juntava ali 3 ou 4, comprava 4 latas, que cada grade vinha 2 latas, né? Às vezes trazia a carga completa, 4 latas de querosene, né? Trazia. Só tinha o açude do final da Emília ali, que era detrás da Casa Grande, você conhece, e aqui o açude velho que o açude do Bolsão cobriu, né? Sei. Só existia. Toda a água naquele tempo era lá. Ou era aquele açude velho, ou aquele velho que nós chamava ali encostado dos bastião. Isso, muitos anos. Esses dois. Aqui não tinha açude nenhum. Eles pegavam água de cacimba aqui no riacho. Era no Riacho. Era. Aqui tinha uma taboqueira que não foi do meu tempo também não. Eu e João Raimundo botando um fogo lá, não sei o que foi, nas coivaras. Aí o fogo pegou muito boa de fogueira e queimou todo, e era uma papoqueira medonha. Lá do Calafato vira aí, e vão gostar de dizer brincadeira, Eduardo, velho. É bala, naquele tempo esse negócio, né? Aí tava vendo a fumaça, né? Aí queimou a taboqueira, pronto, acabou. Depois foi fazendo, papai fez aqui, de Firmino fez aqui, e hoje tem barreiro, todo canto, né? Mas o açude que tinha aqui quando eles chegaram eram os dois, o açude velho do Ferreira, detrás da Casa Grande, e o açude velho aqui, mais velho, mais antigo ainda. A história daquele açude, o que é que o senhor se lembra? Não, o papai dizia que tinha sido, diziam a ele, tinha sido em couro de boi. Quer dizer que você tirava o couro daquele boi, vamos dizer, cavava a terra, aí enchia. Aí o boi saía arrastando, chegava lá você virava. É como se fosse uma sacola grande de couro. Isso mesmo, Aí botando. despejava. Aí depois passou por carro de mão, de madeira. Depois passou por jumento. E aquele povo que tinha um bocado de jumento, aí empleitava com você para fazer o açude. Aí vinha 15, 20 jumentos. Cada uma tropinha com 5, 6. Aí ficava um cabo cavando no barreiro, e o outro ia com o jumento e enchia. Aquele jumento, quando enchia, o jumento vai voltar, você chegava em outra parede do açude, aí tinha uma tranca no caixão. Tchou! Aí você botava o cordão, aí o jumento vai sair de galope. Já vinha de Portugal. Esse povo já tem essa tradição. Vinha desde Portugal. Desde Portugal. Desde Portugal. Aí quando o Pedro chegou aqui já em 1925, já tinha um bom tempo. Já. E aí só continuaram, Continuaram, né? A festa era na Ferreira, lá na casa do seu Ferreirinha? Era lá, não era? Tinha a novena dentro de casa, aí juntava aquele rolo de gente. Vinha uma pessoa, às vezes vendia um chapéu de couro, um aluá, E vinha gente de onde? Assim, o senhor sabe? até do Jatobá, vinha gente. Mas aqui pela Arara, ainda agora, Panela, o formigueiro aqui, a areia aqui, onde passa hoje o asfalto. Da região onde era Pampinheiro hoje, vinha também? Vinha ali do Livramento, vinha, da Barra. Nós ia, mas papai. Aí naquela hora de soltar aqueles fogos, aí nós ficava na expectativa. Um bocado de menino. Quando o bicho espocava, aí você corria para quando o bicho bater, você pegar a taboca para tirar um cordãozinho, que não valia nada. Muitas vezes quando soltavam o fogo, o cavalo do camarada se espantava, quebrava o cabresto. Cadê meu cavalo? Aí foi embora. Nessa época tinha só o terço e era no dia 13 de dezembro. 3 de dezembro. Não tinha as novenas, né? Que o senhor estava Não. dizendo.
a morte dele foi uma morte assim, não estava esperado, né? Ele estava um homem esperto. E sofreu, que naquele tempo chamava congestão, trombose, né? Sei. Talvez se fosse hoje, meu pai mesmo disse, se fosse hoje, talvez ele tivesse vivido mais uns anos, mas não viveu nem 3 meses depois que sofreu, né? Certo. A doença. Aí não pôde fazer nada, né? Perdeu a fala. Ele ainda conhecia as pessoas. Ele disse que ele conhecia. A gente chegava lá e perguntava se ele estava conhecendo, ele conhecia. Aí depois deu outro ataque, de novo, nem se chama, aí perdeu a consciência e foi poucos dias, né? Que ele adoeceu dia 17 de outubro e morreu dia 17 de dezembro. Foi 60 dias que ele passou doente. 42. E a Joana morreu em qual ano? 36. Ela morreu bem antes dele, né? Morreu. Bem antes. Morreu bem antes dele. Ela morreu. Mas disse que ela estava esperta. Tinha ido para as missões em Acopiara, a festa da padroeira de setembro. De pé, foi um bocado de gente. Eles quiseram, bastava fazer um dia para outro, 2 dias, o povo gostava. Era um povo católico, religioso, toda a vida trouxeram essa tradição de Varzé Alegre. Aí em 36 ela foi. O problema dela foi coração, né? Foi coração. Certamente, é. Foi coração. Aí disse que ela era uma mulher esperta. E morreu há pouco tempo, né? Como foi a vida aqui? Desde pequeno, mas... Toda a vida foi uma vida de agricultor, né? A gente não saía nem de casa. Foi melhorando alguma coisa, né? Você não pode ser irmão? 14. 14. Fui crescendo aqui mesmo, nessa vida de agricultor. Nunca saí de dentro do Ceará, né? Nasci, me criei aqui e nunca saí não. Não, as coisas eram assim. A gente criava uma mulher com de 6, 8 anos. Aí ia botar umas vacas na roça, dar água aos animais, uma coisa, né? Andar a cavalo. Tinha o badoque de primeiro um bicho. Aí a gente ia dar água àqueles animais, nas roças longe. E quando voltava, vamos pegar uma pareia, né? Como quem vai uma corrida, né? A esteirinha a tiracol, ver quem corria mais. Brincadeira que a gente fazia, como diz o Amado Batista, que tem uma música, já viu aquela música? Brincadeira que a gente fazia. Fazia uns carrinhos velhos de tábua, outros faziam um carro de cortar um pinhão, fazia, enfiar assim, botar um gancho e sair rodando com o outro atrepado. Outro pegava um carro de mão, esse carrinho de mão, não era desse de ferro, era fazia de madeira. Saía rodando. E naquelas moitas, a brinquedo de menino era aquilo. Ninguém sabia de nada. E a vida nossa era essa. Brincar com um brinquedo que a gente fazia. Não tinha história de comprar brinquedo na rua, não. As meninas eram tudo brincando, né? Em casa, sim, do mesmo jeito. Cuidando em casa. Né? Mas a mulher cuidava em casa, ficava desde novinha também. Desde novinha. Cuidava, as mães ensinavam a trabalhar. Hoje em dia você vê muitas mães não ensinam as filhas a fazer mais nada. Aquelas que vão estudar ainda, estudam ainda bem, né? E outras que não estudam, de jeito nenhum, né? As mães botavam tudo a trabalhar, ensinar as coisas, era bordar, costurar, fazer crochê, fazia tudo. Essas coisas hoje em dia não tem quem aprenda mais. É muito difícil. Trabalhava, eu não sei como era que a gente aguentava um rojão daquele. E papai usava um monte de trabalhador, moeu 53 anos de moagem. E era uma luta, era terminando a moagem, começando o broca, e era panha de algodão, e era aquele ribuliço, eu não sei como era que a gente aguentava aquilo não. A vida passada, como se diz, era muito difícil. Muito difícil a vista de hoje, não tinha facilidade de nada, não tinha nada, tudo era difícil. Quando eu cheguei aqui, até as casas aqui no Monte Belo eram muito poucas. Essa primeira casa que tinha aqui no Monte Belo era essa. Assim, dado com o padre Joaquim, né, a mais nova que tinha era essa. Depois, finado Zé Queiroz construiu, finado Neto, Leonardo e os outros foi construindo, né? Aí apareceu esse horror de casa já, mas graças a Deus que tudo se deu bem, né, assim, vivendo, né? E aí foi pra roça desde que idade? Desde a idade de 8 anos que eu comecei a colher algodão nas capoeiras, né? Estou com 78. 70 anos já de roça. De roça. E Eu graças a coragem de Deus. trabalhar em qualquer tipo de serviço. Não faz aí, mas quer.
Assim, todo mundo vivia. Quem tinha propriedade, tinha algodão para colher. Aqui o nosso terreno era muito pequeno. Vai sair para ganhar, colhendo algodão dos outros, né? Sim. De firmina, de milho ali, de quinquim. As pessoas aqui ao redor. As mulheres ficavam em casa só para cuidar da casa, lavar roupa. Aí ia deixar o almoço. Ia deixar o almoço. Acordava que hora, saía que hora pra roça? Nós saíamos antes do dia clarear, antes das 5 horas da manhã a gente saía, né? Para quando o sol saísse, a gente já tá lá dentro da capoeira, né? Certo. Mas comia antes ou... Não comia nada não. Bebia água? Levava água na cabaça. Só água na cabaça e ainda pegava lá no açude. Era dedicado ao trabalho, mas logo papai foi se dedicando também muito ao comércio, então, já com a idade, né? Ele ficou mais no comércio. Eu vi meu pai ir deixar almoço para os trabalhadores na roça, e deixar a vaca na roça, vaca leiteira. Ele ajudava em tudo, mas para dizer assim, eu vou sair para roçar ou para limpar mato, eu nunca vi, não alcancei papai fazendo isso, porque ele gostava muito do comércio. Ele botou esse comérciozinho que a gente chamava bodega. Botou essa bodega e da bodega transformou numa loja, assim, com muita coisa que ele vendia. Papai era dedicado ao comércio. Eu acabei 6 horas, 6 e pouco, e largava às 4, comia na roça, né? Não tinha estado de vir almoçar em casa, não. Nem passar meio-dia, não. Era diferente. Aí almoçava que horas? Era 10h30, por aí assim, 10 horas. Aí não era todos, mas sempre lá uma rapadurinha para comer meio-dia, né? Era o tempo. Só é luta de casa mesmo. Desde cedo. Eu ia para a roça também, né? Tinha muitos que trabalhavam na roça. Eu mesmo trabalhei muito. E na colheita? A panha de algodão, né? E limpar também. Limpar também? Mas meu pai. Só trabalhar. As coisas eram muito difíceis. A gente, naquela época, não tinha condições. Aí quando saía para uma diversãozinha era de vez em quando? Era uma novena, se fosse uma novena ali na casa de tia Isabel, mas esse negócio de 18 anos, de 20, tinha que pedir a mamãe, ao papai, para ir ali voltar. Aí onde eram essas festas assim? De vez em quando tinha uma festinha noutra comunidade? Era para Lagoinha mesmo. Bem, nós íamos para o Carretão, dia de domingo, eu e minhas primas, e passava na Lagoinha, porque lá o forró era a tarde toda, dia de domingo, e a gente passava na Lagoinha para passar um pedacinho no forró da casa de seu Miguel Pedro. Tá todinha de forró na casa de Miguel Pedro, da Lagoinha. Então a gente passava lá e dançava, mas vieram morar os novatos no Monte Belo, que era a Dona Amélia, inclusive tem famílias da Dona Amélia casada com nossa família no Monte Belo. Foram uns moradores novos que vieram morar na terra dos Ferreira, e a amizade era muito grande lá em casa. Ela comprava lá em casa, brincava muito com o papai, com a gente, muito brincalhona. Nós dizia, seu menino, vá ver um forró lá em casa. E eu quero que a nena vá, mas os meninos, eles vão todo mundo. Mas papai confirmava, papai deixava. Era o único forró do Monte Belo que havia, era na casa de Dona Amélia, que era a mãe do Sebastião, casado com a Nissa de Tia Nádia, né? Era o único forró que tinha no Monte Belo, era na casa dela. E eu fui esse forró, adorava quando ela ia pedir a meu pai. Você disse que não saía muito, nem aqui para a vizinhança? Aqui a gente saía, casa do vizinho, aqui o Chivinho tinha o comércio, a gente sempre faz toda noite sair por lá, o Pedro Guilherme também tinha, né? Ficava à noite com a rapaziada. Tinha as novenas de esbulho de feijão, se disso, né? Um quebra-casca, eu não fui muito de quebra-casca, não, de forró não, né? Era um quebra-casca, era um forrozinho Era depois. forrozinho,
Mas nem sempre tinha, não. Sim, sempre tinha. Aparecia muito, tinha. Esses quebra-casca era um forrozinho no fim, de tertúlia, né? De radiola. Era animado, o povo ia mais por isso, de o feijão. E tinha os encontros também, né? Os casais. O povo namorava mais nas desbulhas. E como era o namoro naquela época? Não, o namoro mais antigo era por um buraco da parede, né? E depois, esse negócio de pegar na mão, aquele cheirinho, só nos dias do casamento, quando o padre dava aquela ordem. Ah, sim. Eu namorado certo mesmo, primeiro assim, foi meu esposo, mas eu gostava muito, o povo pensava que eu era muito namoradeira, porque eu gostava muito de conversar, mas eu não me encaixava assim com ninguém. Namoro firme foi só com o neném mesmo, o meu esposo, que era José Antônio. Conversando com os outros, dizia justamente essa questão de conhecer os rapazes, conhecer as moças, justamente nas novenas, né? Era nas novenas, nas cantorias. Nas brincadeiras de roda. Como era essa brincadeira? Muitas brincadeiras do anel, a gente brincava muito. Mas Cai era... no poço. Sim, cai no poço. A gente brincava muito. Através disso aí, né? Os paqueros aí. A escola da comunidade, que foi fruto que eu consegui, e o primeiro passo foi com ele, porque eu fui até ele, pedi o terreno, se ele doava, e ele doou o terreno da escola, porque nessa época eu ensinava dentro de casa. Meus alunos tinham uma preocupação muito grande. Quando terminava o final do ano, tinha que saber ler, escrever e as 4 operações de conta. E dentro dessa escrita, tinha que saber fazer uma carta e redigir um telegrama. Conjugar os 6 tempos do verbo. A minha preocupação era essa. Só passava de ano quem soubesse isso. Tem pessoas que estudaram comigo, como a Helenice, a Helenira, quando foram trabalhar em Fortaleza, parabenizaram elas e perguntaram como era que elas iam do interior sem ser em escola particular e eram mais sábias do que todos os outros que tinham lá. Eram quantos alunos? Tinha época que tinha 25, outros tinha 30. Até 35 perguntei. Aí eu comecei a ensinar dentro de casa, vimos que não dava certo, os espaços pouco. Josil construiu esse armazém aí nós ensinava lá. Aí arrumei umas cadeiras com a prefeitura, umas carteiras, e eu ficava lá. Aí teve uma época que apertou, que deu muito algodão, precisou do armazém pôr algodão. Aí ele limpou o oitão, atrás, a tarde todinha era na sombra, aí nós fizemos a escola fora, campal, e dava certo. E era tudo na lousa, não tinha celular, não tinha computador, era só o giz. O giz e o quadro. E desse tempo pra cá, tem muito resultado, né? Essa escola, que já serviu a muitos, hoje tem aí uma escola com vários professores, mas tem que ter tido o início, né? Você lembra quando foi isso? Em 87. Eu falei com o prefeito na época, era Antônio Gaspar do Vale, e ele disse, se a senhora tiver o terreno, aí eu fui até o tio Firmino, e ele doou com todo prazer, aí daí eu comuniquei a seu pai, José Alves de Queiroz, para ele foi um prazer muito grande. E sempre nós estivemos nessas parcerias. Do que vinha para a comunidade, eu comunicava a seu pai e nós lutávamos juntos. Qual foi o ano do açude? Foi 83. Demorou quanto tempo para fazer? Foi dentro do ano? Foi dentro quase do ano, que passou um pouquinho o ano de 84, né? 84 ele começou a pegar água, já estava quase concluído, estava faltando um pouquinho coisa, né? Então Gaspar mandou um extrator, na época que ele era o prefeito, né? Zequinha Queiroz também mandou um extrator também. Mas primeiro ele teve que comprar a parte de terra que a água cobria, que era do pessoal lá do Ferreira, lá de Zequinha insistiu muito e foi para cima e arrojou e fizeram. Né? E o açude trouxe muito benefício mesmo. Que se não tivesse essa água, o que era de nós e tantos aqui. Os açudes pequenos e tudo coberto. O projeto veio para ser construído um poço na Pedra Branca. E desse poço virou um abastecimento, dava só para uma comunidade. Aí o cara ainda veio aqui e disse assim, não mulher, não faça confusão não, que vai passar bem aqui. Aí daqui ele puxa para você. Eu digo, não, eu não estou me preocupando comigo não. Eu tenho que ver a necessidade de todos, é da comunidade. Digo, nem a escola da comunidade ter direito a algo, isso não existe não.
Surgiu outros projetos aqui de energia, teve a parceria também do Antônio Gaspar do Vale, da ex-prefeita Sheila, que também nos ajudou demais nessa época. O projeto foi exigido uma parte definitiva que a gente pagasse, reunir a comunidade, cada um deu um valor, mas teve um valor significante que foi o de Zequinha Queiroz, Antônio Gaspar do Vale, o senhor Raimundo Ferreira na época também ajudou. Essa energia foi qual? Ela foi inaugurada 20 de dezembro de 2001. 2001, pô. Até aí nós não tínhamos energia, era o lampião de gás e nem todos tinham a condição de ter o lampião de gás. Naquela época era o rádio e eu escutava muito um programa que era Desperta Ceará, transmitido de Fortaleza. E eu ouvi falar de associação, tantas coisas a gente poderia conseguir pela associação. Então eu convidei a comunidade para nós fundar a associação. A gente conseguiu um telefone público que a gente não conhecia, não, que era um celular. E muito civil, nem só para Monte Belo, como para toda a região de muitos quilômetros à distância. Aos domingos, 5 horas da manhã, começava a passar gente para fazer a fila ali de frente ao orelhão. E terminamos a luta com a capela da comunidade, que era uma tradição de mais de 100 anos e nunca tinha sido feita. E na hora que o Luiz Queiroz, falecido, nós quisesse trabalhar para um dia construir a capela, ele dava o terreno. Eu estava lavando roupa ali dentro quando ele chegou lá. Já tinha ido lá corrigir o chão. Aí veio e disse: Maria, fui olhar ali aquele pedacinho de chão perto da casa de Leonardo. E ali dá para fazer uma capela. O povo tem tanta vontade de fazer uma capela aqui no Monte Belo e não tem quem doar o chão, mas eu vou doar. Disse: será que dá certo? Ele disse: dá. Eu vou cortar uns garranchos que tem lá e vou ajeitar lá. E se Deus quiser vai dar certo fazer lá. Aí com pouco, não sei se era no começo da semana. Aí quando foi no domingo, nós fomos com um guia de senhor na casa final da mesa, aí eu disse lá. Disse: eu tenho uma novidade para dizer. Aí o Tony estava lá e a Decília, eu disse: é uma capela que vai surgir aqui no Monte Belo, que o Luiz vai doar o chão. Aí ficou todo mundo muito alegre, né? Aí fomos começar a, se diz, continuar a trabalhar. Sim. Um por um lado e por outro, né? Pedindo ajuda, trabalhando. E ele ajudou muito também, até que foi construída, graças a Deus. Tá aí. E foi rápido, né? Foi. Quando começou. Foi ligeiro, foi. Ligeiro. Parece que Deus botou a mão em cima, né? E ajudou mesmo. Verdade. Foi. Eu sou Luzia Queiroz, filha dos dois aqui, do casal, e nasci em 1981. Eu nasci aqui no Monte Belo, e as lembranças de criança foi desde de quando já foi feito o açude, e tenho lembrança da construção da escola. Do açude eu não tenho a lembrança. Meu nome é Tárcio Queiroz Calixto. Sou filho de Maria Nessi Queiroz Calixto, neto de Firmino Queiroz e Alzira. Nasci em 1975. Então, final da década de 70, início da década de 80, a minha mãe trabalhava, tinha uma lanchonete, né, Coopera, é bastante conhecida, a lanchonete da Nessi e do Iltinho. Minha mãe trabalhava muito e teve um período que ela precisou fazer uma cirurgia
E aí eu vim aqui para o Monte Belo. E aí começa realmente a história do Tárcio aqui no Monte Belo. Sou Andrelina Queiroz, filha de Nessi Queiroz, Maria Nessi Queiroz. Uma das filhas, a penúltima filha do casal Firmino Queiroz e Alzira. Então venho falar um pouquinho, Karen me pediu para falar um pouquinho sobre meus avós.